Olá, eu sou o Fabiano Shed e nesse vídeo nós vamos fazer uma foto muito popular, que é a foto de automóvel. Se você gosta de carros, certamente quando vê um legal, tem vontade de fazer a foto. E a foto de carro, ela pode ser utilizada como um excelente elemento de decoração. Se você caprichar e ampliar, vira um lindo pôster em quarto de garoto ou escritório. Então, para mostrar como eu faço essa foto, eu escolhi um lugar bem legal, que é o Museu do Automóvel aqui de Curitiba. E para nossa sorte, o presidente é nosso amigo, é o Paulo Brás. E ele nos disponibilizou uma joia sobre 4 rodas, que é este Impala 1958. Então me acompanhe nesse vídeo, porque eu vou mostrar como é que eu faço essa foto para atingir o melhor resultado possível. A foto de carro, ela pode atingir um nível de complexidade bem alto. Quando você vê uma foto impecável de carro, nesses pôsteres que eu citei, provavelmente o fotógrafo usou luzes artificiais e fez um trabalho primoroso e detalhado. Mas não é o objetivo aqui do nosso vídeo. Aqui eu vou fazer a foto com a minha câmera, uma lente e tentar obter o melhor resultado possível e vou te dizer como é que eu faço isso. Bom, chegando numa foto de carro, a primeira coisa que me preocupa muito é a locação, a ambientação desse carro. Se você quer fazer uma foto caprichada, preste atenção aonde esse carro está, o que tem atrás do carro. Sempre um fundo, um lugar bem neutro e bem simples é uma escolha acertada, como por exemplo o carro em cima de um gramado ou de um pátio bem aberto. Agora, se você tiver uma garagem cheia de tijolos, elementos mecânicos, que tenha tudo a ver com carro, com engenharia, sorte sua, melhor ainda. Mas o meu ponto aqui é, se preocupe com o lugar onde o carro está e o que tem ao redor. Se você tem um lugar onde o carro tem muitos elementos ali que não tem nada a ver com a sua foto, procure fechar o quadro, procure tirar tudo que está em volta e se concentrar ali no carro, na sua lente. Agora, se o lugar for legal, você pode abrir um pouco mais o seu ângulo e inserir o carro no contexto. Segundo ponto que eu me preocupo bastante quando vou fazer a foto é a posição da câmera e os ângulos que eu vou fazer essa foto. Eu digo isso porque eu vejo aí a garotada fazendo foto de carro e olham para o carro de pé, de qualquer jeito, e sai ali, tá clicando, entusiasmado, olha que lindo esse carro, e vai para um lado, vai para o outro, sem pensar. Você precisa pensar, você precisa se abaixar e você vai encontrar um carro totalmente diferente quando você faz essa foto de cima. Você precisa ir à lateral do carro, ou seja, antes de sair clicando, pare e pense. É muito importante e a sua foto vai ter uma outra pegada se você estudar os ângulos melhores do carro que você está fotografando. Terceiro item super importante ao fazer uma foto de carro é o mais, digamos assim, complicado de todos, que é a luz que incide nesse carro. Você precisa prestar atenção na luz. E aqui eu tenho um exemplo bem prático. Eu estou dentro do galpão aqui, onde eu tenho vários carros dentro do museu, e eu queria esse carro num lugar, como eu expliquei, mais neutro, mais fora do galpão. Mas hoje nós temos um dia super ensolarado e são agora 10 horas da manhã. Ou seja, sem sombra aqui nos jardins do museu, eu vou ter uma luz de sol direto, dura, e certamente as fotos desta joia vão ficar sofríveis. A minha preocupação é qual é a luz ideal para esse carro. E o carro, ele é uma superfície totalmente reflexiva. Você precisa observar os reflexos que a luz está tendo no carro.
Dentro aqui do galpão, eu não tenho muita luz disponível, mas eu tenho belíssimos reflexos das luzes que vêm diretas das janelas. Então você precisa se preocupar com isso, porque agora eu vou falar da técnica que eu vou utilizar para aproveitar o melhor possível essas luzes aqui, esses reflexos todos da luz que incide no carro. Técnica, eu preciso falar para você do equipamento que eu estou utilizando. E é importante dizer aqui que eu tenho a minha câmera, que é uma Canon 6D corpo full frame, e uma lente que eu chamo de da minha lente multiuso, que é a minha 24 105mm com maior abertura f4.0. E o super importante nesse caso é o meu tripé. Para você fazer uma foto de nível profissional de carro, é muito importante que você esteja com a sua câmera sólida em cima de um tripé. E eu vou explicar por quê. Porque a técnica que eu vou utilizar aqui é uma técnica que precisa explorar ao máximo os nuances de luz dessa superfície super reflexiva que é o carro. Existem lugares em que os realces, né, vamos dizer assim, como aqui nos cromados, são bem pronunciados. Os realces são aquelas partes bem claras da imagem. E existem partes do carro onde as sombras, as partes escuras, elas estão sem muito detalhe, como por exemplo o interior do carro, ou até mesmo na superfície do carro você vai ver que existe uma variação grande de luz. Eu preciso fazer com que toda essa variação de luz esteja bem retratada na minha imagem, no que a gente chama de faixa dinâmica. O olho humano tem uma percepção da luz que não existe câmera inventada pelo homem que tenha igual. Então, vamos dizer assim, que a faixa dinâmica, a variação entre os realces e as sombras percebidas pelo olho humano é perfeita. O meu grande desafio é traduzir o que eu estou vendo para a minha imagem fotográfica. E aí é que a coisa complica. Então, nós estamos falando aqui de um elemento que tem uma faixa dinâmica bem variável e bem complexa. Bem, nós vamos lançar mão aqui de uma técnica bem popular, que é o HDR. HDR em inglês significa High Dynamic Range, ou seja, grande faixa dinâmica, que é exatamente aquilo que eu estava ali explicando aqui no começo. O que é isso? Para você fazer um HDR, a sua câmera aqui precisa fazer pelo menos 3 exposições, ou 5, diferentes do mesmo tema, ou seja, o nosso Impala. Você pode fazer isso aqui na sua câmera usando o sistema de bracketing, que é, vá lá no menu da sua câmera e você vai ver como é que faz. Você pode colocar aqui no modo de disparo contínuo, a hora que você aperta o botãozinho aqui, a câmera vai fazer 3 fotos na sequência. Uma com a exposição que ela entende como sendo a ideal, a outra subexposta e a outra superexposta. E você pode aí movimentar todo esse conjunto um pouquinho para a direita ou para a esquerda e fazer novas 3 fotos. Aí você vai ter aí a foto idealmente exposta e mais 4 variantes. Para deixar a coisa aqui mais simples, nós vamos fazer um HDR tranquilo com 3 exposições. Feitas as 3 exposições, o que vai acontecer é que você vai ter então lugares onde a luz vai estar bem estourada, quando você estiver lá na sua exposição super exposta, e talvez as sombras vão estar bem expostas. E o contrário, quando o carro estiver subexposto, os realces, aquela parte que talvez esteja brilhante demais na sua exposição ideal, vamos dizer assim, vai ficar menos exposto e vai ficar melhor. Você une essas 3 fotos lá no Lightroom ou no Photoshop ou outro software de edição que você tenha e você constrói uma imagem em HDR com essas exposições todas feitas, vamos dizer assim, da melhor maneira possível. E aí você consegue um resultado super legal. Então, só recapitulando, que é super importante que você esteja num tripé, porque você vai fazer várias exposições exatamente do mesmo quadro. Então, se você está com a câmera em mãos, se você estiver fazendo uma foto subexposta, outra superexposta, movimentando a câmera, depois você não vai conseguir alinhar essas imagens todas ali no HDR.
Mais um detalhe que eu acho que é bacana eu contar aqui para você é que, nesse tipo de foto, fazer em RAW ou RAW é muito importante. Porque eu estou falando aqui em HDR, eu vou fazer um pós-processamento dessas fotos. No meu caso, ali no Lightroom. Então, fotografar em RAW é muito importante, porque você vai ter mais informação eletrônica e vai conseguir um resultado melhor com os seus arquivos. Outro ponto interessante é que aqui, por exemplo, dentro de uma garagem, eu tenho pouca luz. Para eu ter pouco ruído eletrônico e muita qualidade, eu preciso trabalhar em ISOs baixas. Por isso, o meu tempo de exposição está alto e eu vou precisar novamente estar bem firme em um tripé. E o HDR, ele tem também esse bônus. Se você unir as 3 exposições, você acaba minimizando o ruído eletrônico. Então, por exemplo, se você não tem o tripé e quer fazer essa foto em mãos, se você for um camarada ou uma moça de mãos bem firmes, você pode aqui no disparo contínuo fazer as 3, Mas eu recomendo que você esteja em ISOs mais altas, velocidades do obturador mais elevadas, para que você consiga ter tudo aqui bem nítido, sem tremer. Se você está no HDR com ISOs mais altas, você vai ver que você vai ter uma redução de ruído eletrônico. É diferente de você fazer essa foto da exposição correta e depois tentar aumentar ou diminuir os realces e as sombras ali no pós-processamento. Quando você faz isso com uma única imagem, certamente você vai encontrar ruído pela frente. E o HDR, ele minimiza este problema. Bom, eu acho que esse vídeo já está ficando bem técnico e está na hora de fazermos a foto. Mas eu não vou resistir em fazer mais um comentáriozinho aqui. Certamente vocês devem estar se perguntando, Fabiano, a minha câmera ela faz HDR automático. A minha também. Só que se você fizer HDR pela câmera, usando aqui o menuzinho fazer HDR, você está fazendo 3 fotos em JPG, ou JPEG se for Apple, e está juntando numa única imagem HDR. Fica legal? Faça o teste, mas certamente não vou ter a mesma flexibilidade, digamos assim, de fazer um pós-processamento bem caprichado lá no Lightroom, quando eu tiver uma imagem HDR já, vamos dizer assim, enlatada, saindo aqui da minha câmera. Então, se você tem aí quer fazer essa foto com um celular, ou não vai pós-processar, não vai entrar no Lightroom, isso é muito complicado para você, na verdade não é, mas talvez você ache isso complicado, faça usando o HDR do seu celular ou da sua câmera para um resultado melhor. Vamos fazer a foto! Para fazer essa foto, que vai ter bastante HDR, eu prefiro fotografar aqui no modo de fotografar prioridade de abertura, que é AV nas Canon ou A nas outras marcas. Por quê? Porque quando eu vou fazer diferentes exposições, no caso 3 ou mais fotos em diferentes exposições do mesmo quadro, se eu não estiver no modo de prioridade de abertura, eu corro o risco de alterar essa exposição justamente mexendo na minha abertura. E isto eu não quero de jeito nenhum, porque se você mexe na sua abertura, você mexe também na sua profundidade de campo, que é aquela habilidade de focar ou desfocar o fundo. Então, em prioridade de abertura, eu altero as exposições sem mexer na abertura, ou seja, na profundidade de campo. Isso é bem importante. A abertura que a gente tende a utilizar quando vai fazer foto de carro é uma abertura relativamente pequena. Eu diria aí que f8, f11. Por quê? Porque você quer colocar o carro todo nítido no seu quadro. Mas eu digo a você que isso nem sempre é uma regra. Porque eu mesmo aqui vou utilizar aberturas 4.0, aberturas maiores. Por quê?
porque é interessante você colocar em foco alguma parte que você esteja realmente interessado em retratar no carro. Normalmente, a frente. A frente é a vedete da maioria dos automóveis. Então, se eu desfocar o fundo e colocar todo o impacto na frente, isso pode ficar também bem bacana. Outra foto que eu gosto de fazer é colocar tudo muito nítido aqui na frente, uma parte da frente do carro ou da traseira, e a lateral indo para o desfoco. Dessa forma, eu preciso então de uma profundidade de campo rasa, uma abertura grande. E, não esquecendo, me aproximar do carro, para que eu tenha ainda mais potencial de desfoque logo atrás. Então a abertura é relativa. Você vai utilizar a abertura que você achar melhor de acordo com a sua criatividade. Eu falei para você que eu tenho um ângulo coringa, que é na diagonal do carro, assim, câmera um pouquinho acima da altura do capô, porque aí eu consigo colocar quase tudo ali na minha foto. Mas, claro, isso é um ângulo coringa. Eu gosto de fazer foto de diversos ângulos e você, como um bom fotógrafo, deve tentar o máximo. Graças à tecnologia digital, você não precisa se preocupar em fazer quantos cliques achar melhor. É legal você fazer o máximo possível e depois escolher o que fica bacana. Duro é quando você volta para o seu computador ali e descobre que podia ter feito uma foto que não fez. Mas não significa que eu depois não vou tirar a minha câmera do tripé para ter total liberdade criativa. O tripé ele engessa um pouco a sua criatividade, ele te traz qualidade, mas às vezes te engessa um pouco na questão da mobilidade de encontrar aqueles ângulos bem legais. Para fazer essas fotos todas na mão, eu vou agora ter que subir a minha ISO. Como eu estou com uma full frame aqui, eu posso chegar aí a ISO 8000 fazendo um HDR que eu ainda vou ter fotos de boa qualidade. Dependendo do seu equipamento, você vê lá até que ISO você pode ir sem ter muito ruído eletrônico. E claro, não precisa fazer HDR o tempo inteiro. Se você achar que tem um ângulo ou outro que o HDR não compensa, aí você firma bem a sua câmera ali e faz a foto sozinha e depois você faz ali um ajuste de contraste, luminosidade e tal, lá no Lightroom ou o programa de ajuste que você tiver preferência. Por último, eu diria a você que fotos do carro distante, vários ângulos, super legal, é a base de tudo. Agora, não se esqueça, faça fotos dos detalhes, da roda, de um detalhe cromado e, claro, o interior. Eu sempre faço foto do interior, que eu acho que talvez seja as fotos mais difíceis. E para fazer foto do painel, você vai precisar de uma grande angular. Eu aqui vou fazer essas fotos em 24 milímetros, para tentar pegar o painel inteiro. Agora não significa que você pode fechar somente ali no velocímetro, no volante. Também vou fazer isso aí. Para fazer o HDR dessa imagem, eu fiz duas capturas com 3 imagens em bracketing em cada captura. Então a primeira é essa aqui, a primeira com a exposição ideal calculada pela câmera, a segunda um pouco mais escura e a terceira um pouco mais clara.
Aí eu fiz novamente uma nova sequência, forçando mais aqui, sendo a primeira exatamente aqui na exposição ideal calculada pela câmera, que é igual a essa primeira aqui da sequência anterior. Veja que é 1.5 de segundo, f5.6 e ISO 100. Então por isso eu já pus a bandeirinha preta aqui, deletei essa imagem da minha sequência. E as outras duas, uma agora bem mais escura e a outra bem mais clara. Então foram duas sequências de bracketing em 3 exposições. O que eu faço agora? Bem simples. Eu seleciono então a primeira foto, a disposição calculada ideal pela câmera, Ctrl, e vou selecionando as outras duas da sequência e as duas da sequência seguinte. E é bem fácil. Vou aqui em foto, mesclar foto, HDR. E o Lightroom já vai imediatamente aqui fazer uma foto resultante da união dessas 5 em HDR. Você põe aqui mesclar e agora o Lightroom está criando aqui o HDR e ele vai empilhar essas 5 fotos mais a foto final em uma pilha de 6 fotos que será a pilha do HDR. Então aqui está a pilha, você clica em cima da pilha, a primeira imagem que aparece, você vai ver aqui que tem a finalização DNG, a extensão DNG, escrito HDR, esta é a minha imagem HDR. E agora aqui em cima dessa imagem HDR, você pode fazer mais um refino aqui de edição. Eu aqui nesse caso já vou colocar aqui um pouquinho menos de exposição. Vou colocar aqui, fazer uma cropagem, aqui, um recorte para essa... Aqui, eu vou colocar aqui em 16:9 para a tela. Já dou uma cropadinha aqui, para essa imagem ficar melhor posicionada no meu enquadramento. E vou aqui rapidamente para você ver, colocar um pouquinho mais de claridade. Eu certamente aqui faria aqui daria uma escurecida aqui nesse piso. Vou fazer aqui bem rapidinho, aqui o objetivo do vídeo não é ensinar a fazer uma edição detalhada, mas só para você ver como que normalmente eu faço. E claro que o requinte, o capricho que você vai ter nessa edição vai lhe dar um resultado cada vez melhor. Posso aumentar aqui um pouquinho a claridade desse piso, diminuir a exposição dele. Você já tem aqui, uma imagem bem melhor. Claro que eu teria que fazer isso aqui com calma para chegar no resultado que eu cheguei ali no vídeo. Aqui é tudo rapidão, mais ou menos para você ver como é que é o meu processo. Dou um F e a imagem está aí mais ou menos pronta. Veja que tudo muito rápido e você pode comparar aqui como é que era a imagem aqui inicial na exposição ideal que a câmera fez e a imagem aqui em HDR. Você vê que o carro ganha aqui uma riqueza de detalhes muito maior e fica muito mais bacana. Se você gostou desse vídeo, aprendeu alguma coisa comigo, não deixe de curtir, não deixe de tocar o sininho para ser notificado toda vez que eu lançar um vídeo novo. E claro, se você gostou mesmo, compartilhe e põe aí os seus comentários.